Olá pessoal, meu nome é Daniel Limeira, bem-vindos ao Musicalizando Visita e hoje nós estamos aqui com a Eni Parejo. Tudo bem, Eni? Tudo. Tudo tranquilo? Prazer de falar com você. O prazer é todo meu, Eni. Obrigado por receber a gente aqui, por ceder um pouco do seu tempo. Eu é que agradeço pelo seu interesse. Obrigado, Eni. Eni, para começar, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, para o pessoal que já te conhecer um pouco melhor, e para quem não conhece já ter uma ideia aí de todo o trabalho que você vem fazendo e do estudo que você vem realizando. Então, como minha mãe queria que eu fosse uma princesinha, piano e balé eu comecei a estudar aos 4 anos. Mas acho que eu devo ter ficado um pouco confusa ou perplexa, porque minha mãe mesmo me tirou. Depois, aos 6 anos, eu voltei no piano, uma escola de bairro muito interessante, com uma professora que deixava a gente se expressar e viver a música com liberdade. Então, nessa escola eu fui fazendo outras coisas. Voltei a fiz piano, balé, violão, órgão, e tudo que eu queria fazer, ia fazendo. Também um tempo muito diferente de agora, né? Estou te falando de quase 50 anos atrás, sem internet, sem celular. Eu fui estudando piano e balé até os 18 anos, tive que fazer minha opção, optei pela música. E eu acreditei até por uns anos que seria concertista, teria talvez essa condição técnica. Mas acho que eu não tinha tanto perfil, porque eu sempre gostei de fazer muita coisa. Então, muito curiosa e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas a música ficou ancorada em mim. Ainda que eu quisesse me libertar, não conseguiria mais. Então eu tive um tempo que eu passei na Europa, sempre estudando música, toquei também na noite, toquei para companhia de dança, muitas experiências, fiz vários cursos de pedagogia musical. Inclusive, no tempo que eu morei na Espanha, eu descobri um princípio muito importante para o meu trabalho até hoje, relativo à escuta musical e o movimento corporal expressivo. Isso é uma prática que se plasmou na Espanha, né? E depois, de volta ao Brasil, eu fiz mestrado e doutorado, buscando fundamentar essa minha prática com professores, de formação de professor de música, que era uma prática muito intuitiva. Então, o objetivo do mestrado foi descrever a minha forma de trabalhar e fundamentar, e, de certa forma, o doutorado continuou nesse percurso de aprofundamento da escuta musical, da questão do trânsito entre razão e emoção, que são coisas que caracterizam bastante a minha forma de trabalhar. Bacana. Eni, eu queria saber uma coisa de você, que é o seguinte. Hoje você trabalha bastante com a formação, né, de educadores. Sim. E com cursos, né, desde pós-graduação até os cursos no seu ateliê. E uma coisa que eu queria saber de você é sobre essa nova geração, sobre essas pessoas que estão saindo aí. Como que você enxerga a atuação deles no mercado? Assim, no mercado que eu falo, eles já atuando na escola e o pessoal está preparado para... Os alunos da licenciatura? Isso, da licenciatura, até da pós também. Olha, de uma maneira geral, muitos alunos estão já atuantes. E, inclusive, buscam a faculdade para ter formação. O que em outros tempos, me refiro aos 30 anos atrás, seria talvez buscado num conservatório, uma formação média, ter uma formação melhor no instrumento, de teoria, o básico da música, né? Então, toda essa parte que foi feita por conservatórios, agora é feita pela faculdade, o que significa dizer que houve uma queda bastante perceptível no nível da faculdade, né? Agora, isso corresponde à nossa realidade também, que milhões de
crianças e jovens vêm sendo excluídos no processo educacional. Antes não, vêm sendo incluídos, quero dizer, né? Antes eram excluídos. Então tem uma demanda enorme e trabalho para todos. O que eu vejo como dificuldade para quem está saindo agora para atuar é justamente, em muitos, uma falha ainda de formação, me refiro à formação técnica, histórica, pedagógica, referente à música. E muitos alunos pretendem conseguir toda essa formação no tempo de faculdade, mas é insuficiente. Agora, eu não sou Deus para mudar uma realidade, né? Então, o que eu acho que os alunos podem fazer é aproveitar ao máximo esse tempo de faculdade, porque o que a faculdade faz? Amplia os horizontes. O aluno entra sem saber que existia uma série de disciplinas, de pedagogos, de pensadores, de estratégias didáticas, ele conhece tudo isso. Aí quando ele começa a entender como lidar com todo esse conhecimento, a faculdade acaba. Então, eu acho que todo aluno que sai da faculdade e que já está atuando, ele tem que se colocar num processo de autoformação, de formação contínua. Ele tem que continuar estudando para complementar esse tempo, porque esse tempo de faculdade é muito curto, especialmente tendo em vista que o ensino médio de música ele é praticamente inexistente na atualidade. Tem alguns poucos conservatórios que se mantêm oferecendo esse ensino, mas os alunos muitas vezes não se dão ao trabalho de fazer esse curso técnico completo. Porque legalmente ele tem o direito de ir para a faculdade, ele vai. Né? É verdade. E essa formação que você falou que você teve também é uma coisa em comum, né? De você ter uma escola que busque isso, né? Busque assim, trazer para aquele aluno que está ali participando das atividades a experiência em diversos instrumentos e diversas expressões artísticas. Isso já é uma coisa diferenciada, né? Eu acho que foi muito importante isso, porque tem uma ideia que também costuma ficar fora da educação, que é a ideia do prazer. Quem estuda, seja o que for, tem que sentir prazer ao estudar. Tem que haver um incremento de motivação. E isso só acontece se é prazeroso. A minha formação na infância foi extremamente prazerosa e assim multifacética. Uma hora eu estava no teatrinho, dançando, ou fazendo um personagem, outra hora tocando piano, outra hora eu tocava num grupo de violão, ou era o repertório clássico, mas eu podia tocar o tema da novela ou do filme, não tinha muitas barreiras. Isso foi importantíssimo também para o meu futuro, porque eu continuo até hoje mantendo um trânsito com as áreas de teatro, de dança. Né? Legal. Isso é importante. Acho que essa é a verdadeira interdisciplinaridade. Você ter essa liberdade de transitar por diversas linguagens e diversos assuntos que se comunicam. Eni, e sobre as dificuldades assim, encontradas na escola? Porque hoje é muito difícil quando a gente vai dar aula na escola, porque primeiro que a coordenação, a direção não conhece muito sobre a disciplina, porque não estudou também, né? E às vezes eles procuram um trabalho assim, focado em apresentação para os pais, em trabalhar datas comemorativas, e a escola também não tem recurso material. Eu queria que você me falasse assim, como que você vê isso da pessoa que está entrando na escola, quais são, né, as dificuldades que ela encontra, assim, né, ou como que está a situação hoje. Assim, eu sei que tem contato com muita gente que está trabalhando na área, né, com os cursos de capacitação que você oferece. E eu queria saber como que você vê isso, assim, quais são os desafios, assim, né? Acho que essa é uma discussão em camadas. Em coerência com o meu referencial teórico, que é a complexidade, acho que você tem a primeira camada, que é a mais abrangente, talvez, que é das políticas públicas. A gente tem uma lei, o artigo que dentro dessa lei faria com que o professor de música fosse um especialista foi vetado,
Então a gente tem uma abertura para pessoas às vezes não tão especialistas poderem lecionar música na escola, e isso não é o ideal. A lei, a regulamentação da lei ficou a cargo de conselhos estaduais e municipais de educação, com ampla liberdade, né? Então, de certa forma, ficamos na mão de indivíduos. Vamos dizer assim, se o prefeito de uma cidade acha a música super importante, ele vai regulamentar isso e ele vai fiscalizar a execução dessa regulamentação. Se ele não acha importante, ele tem 1000 desculpas para protelar isso. Ele vai dizer que não tem professor, ele vai me perguntar, um deles com quem eu marquei a audiência, já me perguntou o que ele ia fazer com todos esses professores de artes, de educação artística, né? Então, essa liberdade, ela é uma faca de 2 gumes, porque liberdade é bom, sempre. Mas também é possível não fazer nada e se esconder atrás dessa liberdade. Então, o primeiro problema, vejo eu, é de políticas públicas e das poucas que existem não serem tão fiscalizadas assim. Porque os documentos dizem que as escolas têm que ter um espaço adequado, que elas têm que ter uma instrumentalização mínima em termos de equipamento, o que for necessário para a música. Isso não acontece e não tem ninguém indo lá na escola dizer isso não está acontecendo. Né? Depois tem o problema que você citou, faz 40 anos que a música não tem lugar específico na escola. Então, aí a gente toca no problema do sentido. Qual sentido faz essa volta da música agora para alguns gestores que estão na escola? Porque avalia, se o gestor tem entre 30 e 40 anos, ele já não vivenciou a música como um valor importante na escola. Ele não vivenciou. Então, se ele não tem uma família musical, qual é a fonte? Qual vai ser a fonte para esse contato com a música, né? Então, o outro problema que você diz, da gestão, direção, coordenação, querer vincular as aulas de música às festinhas, às apresentações, a coisa bonitinha para mostrar, é ligada a essa falta de consciência do poder formativo da música. A música é tida como entretenimento, né? Não existe uma consciência sobre esse poder formativo da música por parte de quem está, muitas vezes, gerindo a escola. Não estou generalizando, eu sei que tem trabalhos maravilhosos que acontecem, mas estou te falando de uma situação que é majoritária, vamos dizer assim, né? Não é verdade. Depois você tem o sentido dessa prática musical para os próprios alunos, que aí, por falta, muitas vezes, de acesso à estratégia didática, falta de acesso a método, falta de acesso ao material didático e a um processo dirigido de reflexão sobre tudo isso, o professor entra na sala de aula fazendo o que ele melhor consegue fazer, o que ele viu talvez no seu blog, ele acha que, então é isso que eu tenho que fazer. Aí ele entra num outro blog, ele vê outra coisa, então é isso. Aí ele compra um livro, vê outro, então é isso. Ele não tem um discernimento, o que é normal, já que não foi formado para isso, para ver o que é fundamental, então, ensinar na música. O que caracteriza essa área de conhecimento, né? Então, o professor também fica muito perdido e essa desorientação é transmitida aos alunos, que muitas vezes não sabem para que estão cantando tal canção, para que estão fazendo tal cena, por que devo tocar tal instrumento ou cantar em tal coro. Né? Tem um problema de falta de sentido didático, pedagógico, até mesmo filosófico, de se estar fazendo uma prática musical. Né? São alguns dos problemas, não todos. O problema é realmente complexo. É verdade. E às vezes eu acho que a falta
de preparo do educador também leva um pouco, né, a situação que algumas escolas se encontram, assim, na forma de como que a pessoa que está gerindo enxerga, né? Uhum. Porque às vezes o educador ele não tem aquele discurso bem fundamentado, às vezes ele não sabe muito bem qual que é da prática dele, né? E às vezes ele fica refém mesmo disso, de fazer a festinha, né? De fazer a música da data X. E eu acho que falta um pouco de formação também, né? E informação. A formação, a informação e concepção. Porque veja bem, para você ter uma prática interessante, você não precisa só de saber o que eu faço agora, que atividade eu aplico agora. Né? Você precisa saber por que você escolheu essa atividade e não outra. É porque ela é divertida? É porque essa atividade você sentiu que de alguma forma você tinha domínio desse conteúdo? Né? O que eu estou querendo te dizer é que é uma articulação também complexa. Para o professor escolher uma atividade e saber por que ele está escolhendo, ele tem que estar constituindo a filosofia de trabalho dele. Ele tem que ter pressupostos em que ele acredita. No meu caso, por exemplo, eu acredito muito na escuta musical. Então, todo o início do que eu faço é condicionado por um preparo de atitudes de escuta. Então, seja professor, seja aluno, vai aprender a se aquietar por dentro e por fora, relaxar, se entregar para ouvir música, para ouvir o som, ambiente. E eu faço isso porque isso se articula com um princípio meu, que a música começa na escuta. Então, acho que os professores, os jovens professores que se sentem desorientados, eles têm que correr atrás, primeiro, de se conhecer. O que é importante para mim como pessoa e para mim como profissional da música? O que é importante que esses alunos aprendam? O que eu penso sobre tudo isso? Que valores e princípios eu gostaria de levar para o meio da minha aula? Aí ele começa a ter uma âncora, né? O professor que faz várias oficinas em busca de atividades, se ele nunca parar para refletir sobre o que ele faz, ele vai passar a vida em busca de atividades, porque as atividades se esgotam. Né? Então a gente tem aí uma questão na formação de professores que é a reflexão. Ao lado de conhecer métodos, estratégias, materiais e possibilidades, você tem que aprender a pensar sobre qual é a melhor forma, a mais adequada forma de utilizar tudo isso no ambiente onde você está. Sem pensar sobre isso, você vai ficar refém de cursos e dos livros de outras pessoas. É verdade. E a aula, assim, eu acho que se o professor não tem isso, porque a aula são tomadas de decisões, às vezes, como você comentou, por que eu vou fazer essa atividade? Então, às vezes, você está tomando decisões, eu acho que essas decisões têm que ser, né, tem que vir daí, né, se ele já tem uma filosofia de trabalho, se ele já tem então ele consegue fazer as tomadas de decisões e conduzir, né, a aula dele, o trabalho dele. Sem dúvida nenhuma, se ele não sabe se responder por